Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda o resumo das estratégias gravadas ao vivo com a comprovação das ordens das operações reais da Vale 5, envolvendo dinheiro real no day trade, e saiba as probabilidades e tendências de longo prazo de ativos para a modalidade Position Trading. Acesse agora www.traderprofissional.com.br. Aqui em nosso website, pessoal, na nossa webpage, você se cadastra para receber grátis e como teste um curso ao vivo todos os dias no YouTube. E você aprende grátis vários segredos e táticas, principalmente sobre psicologia do trade. Se cadastrando por aqui, antes de comprar o curso, você pode fazer esse curso grátis, testar, comprovar a eficácia do nosso método e depois talvez fazer a sua compra ou não. E você pode pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter e YouTube também receber as videoaulas. Nós divulgamos nessas redes sociais. Acesse nossos artigos secretos clicando aqui e aprenda grátis muitos segredos nesses artigos secretos revelados, várias táticas profissionais. Atualmente hoje 10 horas e 12 minutos, quarta-feira, dia 13 de fevereiro, ou melhor, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014. Bom, hoje o mercado está com pressão de venda e nos 60 minutos a gente já vem com muita dificuldade aqui o preço. Ele se encontra com altíssima dificuldade para romper essa resistência, ok? Isso é uma resistência também importante lá no gráfico diário, tá? A gente tem aqui fez um sinal de venda, houve a falha do sinal de venda, era provável que esse sinal de venda poderia falhar. Também a gente tem uma zona do Congestion Prophecy dentro destas ondas aqui, então os sinais de venda já era previsível com alta probabilidade de dar errado. No 60 então a gente tem essa dificuldade. Temos uma psicologia dos candlesticks, considerando o rompimento fez um pivô de alta aqui. Só que pela psicologia dos candlesticks, nós ensinamos isso no curso, é um pouco complexo. Foi um rompimento falso, foi um pivô de alta falhado, que eu chamo isso de pivô falhado. E na realidade, o preço está com enfraquecimento da tendência significativo. Isso indica maior chance de queda do que alta. O gráfico de 1 minuto ele retrata essa fraqueza do mercado e, consequentemente, o trader possui uma probabilidade de estar acertando uma operação no 1 minuto. O problema é que o preço está longe das médias móveis e eu tenho que operar nas médias móveis. O nosso trade system ele foi evoluído e quando 60 minutos dá certas condições técnicas, quando 60 minutos dá boas condições técnicas e existe uma resistência significativa, por exemplo, essa resistência aqui de 30,66 é significativa. Dá para a gente operar no sinal de venda se a tendência for de baixa, se tiver uma tendência de alta através da análise fractal, em um suporte específico que a gente faz pela análise fractal, é possível conseguir também operar. A minha estratégia poderia estar sendo aplicada aqui, mas não foi testado. Mas tem chance desse sinal de venda dar certo. Mas eu não vou entrar porque não foi testado, então por disciplina eu não posso estar operando. Mas algumas vezes eu vou estar operando direto nas resistências e suportes, porque tem alta probabilidade de acerto também. É uma nova implementação para o nosso método. Só que eu posso fazer uma única operação por dia, nesse dia, nessas condições técnicas novas. Bom, portanto, então vou aguardar o preço voltar para as médias, tá? E aqui é provável, tem chance de cair, mas eu não vou operar nessa resistência porque está fora, não foi testado isso ainda, tem que ser feito testes minuciosos para estar trabalhando, mas tem chance de cair esse sinal de venda. Se eu acertar, eu vou estar mostrando que eu acertei, mas eu não vou operar porque é disciplina, eu tenho que fazer o que foi testado e comprovado na prática. Se voltar para as médias, eu posso estar iniciando venda. Muito bem, então olha só, a operação que eu falei
por uma tática que ainda está em teste, mas eu estou fazendo simulações em tempo real. Então, antes eu falei que deu um sinal de vento, tem chance de dar uma queda. Os 60 minutos está dizendo que vai cair. Os 5 minutos também tá. A análise fractal está indicando que tudo vai cair. Então, dá para operar vendido fora das médias móveis, exatamente no sinal desta resistência importante aqui, que também foi traçada através da técnica de análise fractal. Por que você não entrou, Leandro? Porque eu estou achando que dá certo. De vários testes que eu fiz de olho, só de olho, eu vi que esse movimento dá certo. Então eu anotei na minha listinha de pesquisas, de padrões do mercado para pesquisar, para traçar as probabilidades através de testes minuciosos. Então testes minuciosos para comprar e vender em resistências e suportes, eu já fiz e comprovei que funciona. E eu estarei fazendo essas operações quando estiver dentro de um certo padrão. Eu não posso operar isso aqui porque é contra a tendência dos 60 minutos, embora a pressão seja de venda também nos 60 minutos. Então eu não testei isso aqui contra a tendência, mas tem chance também de funcionar em algumas condições. Eu estarei testando, inclusive, a partir de hoje mesmo eu já estarei fazendo alguns backtests. Tem chance de realmente fazer uma queda forte aqui e não vai chegar nas médias móveis talvez. Certo? Então, são condições técnicas que vai ser agregado ao Trade System depois de comprovado. Agora, o que a gente tem a aprender com isso aqui? Primeiro, exemplo de disciplina. Ou seja, executar apenas aquilo que foi testado e comprovado por testes, através de estatísticas e probabilidades, e foi comprovado também com operações reais com pouco dinheiro, pelo menos por alguns meses. É aquela frase que George Soros diz: sobreviva primeiro, deixe para ganhar dinheiro depois. Outro exemplo que eu vou dar da importância de ser disciplinado. Então você criou uma estratégia, você acha que essa estratégia funciona. Você vai achar no começo, você vai ter hipóteses de que funciona. Então você tem que ir para o backtest, para a planilha, simular em tempo, como se fosse em tempo real o teste, para o teste ter uma validade, o backtest ter uma validade significativa. Então você vai ter que ir para o gráfico, andar candle por candle, analisar candle por candle. Um mês de teste no day trade vai demorar 5, 6 horas. São testes super exaustivos. Então, muito difícil de fazer esses testes, dá muito trabalho. Mas se você estuda, depois de 6, 7 meses você vai ter uma estratégia na mão e vai conseguir arrancar dinheiro do mercado. Essa é a diferença. Então, quem se esforça, paga pelo sucesso, vai ter o sucesso. E no caso, quando você faz esses backtests, você já vai ter umas probabilidades calculadas, daí você vai para a realidade e testa com pouco dinheiro. Agora eu vou contar uma história que tem no livro Os Segredos de George Soros e Warren Buffett. Esse livro tem o seguinte: ele diz de uma história de um gestor de fundos que tinha 10 anos de experiência, sempre teve lucro, utilizando uma metodologia que ele comprovou que funciona. E ele estava não usando na teoria, mas usando na prática e ganhando dinheiro. Ele então estudou e desenvolveu uma outra metodologia para gestão do capital e operações. E segundo essa teoria, ele poderia dobrar a lucratividade dele. Teoria, ele não testou na prática, ele não testou com pouco dinheiro. Se é investimento, ele teria que investir pelo menos durante uns 3, 5 anos, né? Metodologias para investimento, para você comprovar elas, pode demorar 3 a 5 anos. É muito difícil você se tornar um investidor com uma metodologia comprovada antes de iniciar com todo o capital. Com especulação já é um pouco mais fácil. E ele, sem testar nada, falou: vamos usar essa metodologia. Simplesmente depois de 10 anos, ele quebrou. Ele perdeu tudo. Então, ele achou, essa metodologia funciona. Eu olhei algumas vezes, isso deu certo, vou usar isso aqui. E ele quebrou. Então, isso aqui, eu fiz uma hipótese sobre isso aqui, que né, quando acontece um certo padrão no mercado, tem uma certa resistência, um certo ponto ali, eu posso estar entrando vendido por ali, nem preciso pelas médias móveis. Aqui, por exemplo, eu entrei, o nosso break-even estava aqui, o preço ele respeitou o break-even também conforme previsto, não estopou e foi embora. Então, foi feito testes de olho nisso aqui. Tá? Mas existem técnicas para estar operando nas resistências e suportes que eu já comprovei.
as probabilidades disso. E eu estarei operando, fazendo uma operação quando der uma operação por dia só, quando der essa oportunidade. Deu essa oportunidade, eu vou estar operando. Ao mesmo tempo, fica o exemplo aqui de disciplina e da necessidade de você comprovar minuciosamente a probabilidade de tudo que você vai fazer no mercado. Se você hesita e diz, olha, eu acho, isso é uma teoria, é uma hipótese, não testei, não comprovei, não trabalhei com pouco dinheiro durante muitos meses, mas eu acho que vai dar certo, é uma hipótese, eu tenho certeza que vai dar certo. Certeza não é o que você sente. Então, quando eu olhei isso aqui, esse padrão, e descobri, eu tive um sentimento muito bom. É sentimento. Não tem lógica aplicada. Não tem cálculos aplicados e comprovado probabilidades. Não tem testes reais por um bom tempo. Porque o que eu olhei foi de olho, tá? Foi só de olho que eu olhei para esse padrão durante muitos meses. Mas não fiz testes calculados minuciosamente. Portanto, nada de operar. Mas algumas situações envolvendo suportes e resistências eu estarei operando porque eu já testei isso. E comprovei que funciona, tem uma probabilidade alta. Então eu vou me arriscar porque já foi testado. Portanto, é sério, pessoal. Tudo tem que ser testado no mercado financeiro. Tem que ter muita minuciosidade nos testes. Tem que testar com dinheiro de verdade, com pouco dinheiro no começo. E mais uma vez a frase que George Soros diz: sobreviva primeiro, deixe para ganhar dinheiro depois. Eu acredito que a minha metodologia, a minha forma de operar vai estar muito poderosa, porque eu estou melhorando muito o método. E estou comprovando as melhorias. Não estou simplesmente, vou melhorar e vou usar porque eu acho que vai dar certo, igual o gestor de fundo fez com aquela teoria e quebrou. Que eu acabei de contar. Eu vou testar, comprovar as probabilidades, fiz os testes na prática com pouco dinheiro, vamos operar agora, e daí, provavelmente, eu vou ganhar. Tem uma probabilidade alta de eu ganhar. E é isso que a gente precisa procurar como trader. Fica então essa aprendizagem para você. Eu acertei a operação, talvez caia mais, talvez suba, não sei, mas talvez faça uma queda gigante, conforme eu acredito que pode fazer. Mas eu não operei. Por quê? Disciplina é algo que eu vi de olho, não está testado, não está calculado. Então eu tenho que aprender com o erro daquele gestor que quebrou. E não errar e quebrar para aprender. É importante a gente aprender com o erro dos outros, mais com o erro dos outros do que com os nossos erros. Por esta técnica simulada, desta nova tática que ainda está sendo testada. 11 horas e 8 minutos, então consegui acertar o grande movimento de queda, mas o objetivo é seguir tendência. Certo? Porque nos 5 minutos tem chance realmente de continuar caindo e pode ser que faça uma grande tendência de baixo aqui. E nós estamos protegendo aqui o lucro aqui. Então aqui a gente já teria ganho com essa nova tática que está sendo simulada em tempo real. Vai ter que ser feito cálculos de probabilidade para a gente estar trabalhando com isso. Já expliquei a razão. Tudo bem, pessoal? Então, agora são meio-dia. Deixa eu atualizar aqui o site. Meio-dia e 52. Pelo método já comprovado com as médias móveis que eu posso operar. E algumas táticas para estar operando nas resistências e suportes. Não foi dessa vez, nesse caso. Não foi acionado. Mas o Trade System, para essa nova tática, está vendido aqui no gráfico de 5 minutos. Vamos lá para o 1 minuto. A gente entrou com pouco capital aqui. Nessa resistência aqui, o sinal de venda não atingiu o break-even e foi embora para baixo. E aqui a gente está com essa proteção de lucro. Vamos aguardar até o final do pregão, até onde vai o preço. Eu teria entrado com 3,3 kg utilizando o método, 30,59 à venda. O stop loss estaria aqui a 30,66, mas agora a proteção de lucro já está aqui a 30,43. Então a gente já teria garantido 0,4
0,50% de lucro, mas eu devo ficar até o final do pregão, porque existe probabilidade de fazer uma grande tendência. Lembrando, é uma simulação, porque não foi testado na prática, não tem testes ainda suficientes, e eu não vou cometer o mesmo erro daquele gestor que quebrou porque teve uma teoria e foi usar a teoria sem fazer testes mais minuciosos. Bem, pessoal, então agora são 2 horas da tarde e o preço estopou. Isso foi uma simulação, não foi uma operação verdadeira, mas deu certo, tá? Fez um grande movimento de queda, poderia fazer muito mais, tá? Eu tinha a oportunidade de estar saindo aqui, ó, nesse suporte, estaria lucrando aí cerca de 0,9%. Portanto, a gente saiu aqui com 0,50% mais ou menos de lucro, conforme a gente tinha colocado na planilha. Só que é uma operação simulada, porque ainda está em teste e, como vocês sabem, tem necessidade de testar minuciosamente tudo antes de começar a usar. À tarde, por volta das 15 horas, eu vou ver se tem alguma outra oportunidade para estar operando e não vai dar para gravar no caso. Um dos destaques do curso Trader Profissional Avançado que você precisa saber antes de comprar, talvez, caso você deseje, é que eu só vou lançar uma metodologia nova ou atualizar a metodologia depois de testado e comprovado. Hoje foi um exemplo disso. Fiz uma operação simulada. Por quê? Hoje funcionou, expliquei o exemplo do gestor. Muito importante a gente testar na prática por muito tempo. Então, o que você compra do curso Trader Profissional Avançado foi comprovado na prática. Foram operações reais efetuadas depois de hipóteses determinadas para uma estratégia e foi comprovado na prática. Você clicando aqui tem alguns exemplos de operações reais com comprovação das ordens. Lembrando que também é a única escola que prova as operações reais de day trade.